Olá, saudações a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ryan Luiz, eu tenho 27 anos de idade e hoje eu estou aqui para falar um pouco para as pessoas que estão no Facebook, para o cidadão de bem, para o trabalhador que reaja. Nós precisamos tomar o poder do nosso país novamente. Não deixar apenas o poder do nosso país nas mãos de autoridades governamentais incompetentes. Nós, cidadãos, nós temos um poder que poucas as pessoas conhecem. E, infelizmente, as autoridades governamentais de nosso país sabem do poder que o cidadão tem. Até mesmo porque no artigo 5º, no artigo 1º da Constituição, parágrafo único diz: o poder emana do povo. Agora, o que acontece é o seguinte: as nossas autoridades governamentais podem simplesmente falar que a porcaria da Constituição Federal promulgada em 1988 é apenas um pedaço de papel infame e que aquela porra não vale nada. Agora, se as nossas autoridades governamentais afirmam que a nossa Constituição de 88, que a nossa Carta Magna é simplesmente o poder do cidadão, então tecnicamente eu não sofrerei nenhum tipo de represália por esse vídeo ou por essa postagem. E vocês vão entender de certa forma onde eu quero chegar. Perante o nosso Código Penal brasileiro, por exemplo, uma pessoa que compra um produto roubado ou furtado, o que acontece? Ela acaba respondendo por um crime maior do que o autor. Não vou entrar em vias de fatos, até mesmo porque, como eu não sou advogado, mas sou estudante da área de Direito. E quando eu digo estudante, o simples fato de eu estudar em casa significa que eu sou estudante. Então o que acontece? Só que eu acredito que o maior crime que um cidadão possa cometer, por exemplo, um crime até mais do que uma pessoa que compra um produto roubado ou furtado, é a omissão. É você, cidadão, que trabalha, que paga seus impostos e você não tem garantia nenhuma dos seus direitos. Você, cidadão, infelizmente, tem uma cultura encrustada na sociedade brasileira que política, futebol e religião não se discutem. Por isso que você hoje está vivendo na merda. Por isso que hoje você está vivendo na bosta. Porque, infelizmente, você não discute política. Mas o tipo de comida que você come, o tipo de roupa que você veste, a forma como você tem que se locomover, tudo é decidido em política. Mas o simples fato de você pensar que política não se discute, é por isso que você é omisso e você está na merda. Fazer a diferença na sociedade não significa ficar quieto. Fazer a diferença na sociedade não é curtindo e comentando esse link. É simplesmente cobrando as nossas autoridades por melhorias governamentais. Cobrando por respostas e por soluções eficientes. Até mesmo porque o país, o Brasil é formado pela tripartição de poderes. O legislativo, o poder que edita as leis, executivo, o poder que executa as leis, e o judiciário, o poder que verifica se as leis estão sendo executadas das formas que elas são editadas. Agora, no entanto, se o nosso sistema é tão perfeito assim, por que há espaço para fraude e corrupção? Por que as nossas autoridades governamentais é corrupta? Por que você, estudante, acadêmico de medicina odontológica, veterinária, administração de empresas, teologia, ciências contábeis, desenvolvimento e análise de sistemas, todos os acadêmicos hoje do país, por que você, para exercer uma profissão, você precisa de formação acadêmica e simplesmente para um filho da puta estar no poder legislativo não precisa nem de estudo? Por que você, que fez uma formação acadêmica, você ganha um salário mínimo, enquanto que um filho da puta que está maquinando a máquina pública lá, tá lá sem fazer porra nenhuma, ganha um salário de aproximadamente 20, 30, 40 mil reais. E isso a gente pode falar brincando. Nós podemos falar brincando porque nós sabemos que isso acontece na prática. Infelizmente, é tido dentro do Estado Democrático de Direito, são os princípios introdutórios ao Código de Processo Civil, fala que o cidadão, né, não pode se furtar da responsabilidade de conhecer os seus deveres. Mas é justamente isso que acontece. Por que somente os deveres são divulgados?
Por que que os direitos não são divulgados? Por que que a porcaria da lei do Sistema Monetário Nacional, lei número 9069 de 95, por exemplo, no artigo 1º, parágrafo 2º, fala: a centésima parte do real será denominada centavo e escrita sobre a forma decimal? Por que nesse país, por exemplo, não tem um advogado que deixa de defender bandido, porque infelizmente a porcaria do princípio constitucional diz que todos têm direito à defesa? Por que não tem um advogado para defender o cidadão de bem? Por que não tem um advogado, por exemplo, para ir contra essas empresas, para fazer uma fiscalização, para cobrar resultados do poder público, já que é tido que os advogados são deuses, até mesmo porque um cidadão, a porcaria do artigo 5º da Constituição, inciso 34ª linha A, onde todo cidadão tem direito de peticionamento aos órgãos públicos, sem pagar nenhuma taxa. Por que que esse artigo, esse inciso, por exemplo, ele é mero decorativo na Constituição? É mero decorativo porque eu mesmo estou sofrendo problemas no Poder Judiciário brasileiro para impetrar ações no juizado especial para clientes da minha empresa, até mesmo porque o que eu faço é lutar contra a corrupção dos serviços públicos, brasileiros de telecomunicações. Então o artigo 5º, inciso 34ª linha A da Constituição é mero decorativo. Porque infelizmente hoje é só quem tem uma capacidade postulatória. É isso que acontece com o nosso país. Os nossos direitos não são divulgados porque a partir do momento que você é omisso, cidadão, a partir do momento que você é omisso perante as irregularidades que acontecem no país, você não cobra resultados, você não sabe dos seus direitos. Porque, por exemplo, não tem um filho da puta de um profissional, seja de qual área que for, seja até da área pública do Brasil, por exemplo, para lutar contra a rede da máfia dos postos de combustíveis, que leva em consideração um terceiro, um quarto, um quinto dígito decimal após a vírgula. E isso é vetado pela lei número 9069, e até mesmo porque essas empresas têm um crescimento ilícito. Porque o que acontece? Em 10 litros, o consumidor paga mais 10 centavos. Em 100 litros, são 90 centavos. Em 1000 litros, R$9 e assim por diante. Isso calculando apenas que o terceiro dígito seja um 9. E se houver um terceiro, um quarto e um quinto dígito após a vírgula? Em 10 litros, 9 centavos, em 100 litros, 99 centavos, em 1000 litros, R$9,99, em 10.000 litros, R$99,99. Cadê o poder público do Brasil para lutar contra a corrupção dos serviços públicos, que leva em consideração um terceiro, um quarto, um quinto dígito após a vírgula? Aí quando tem um cidadão que abre uma empresa de auditoria em telecomunicações que vai lutar contra a corrupção dos serviços públicos, simplesmente o que acontece é o seguinte: você não possui capacidade postulatória. Você chegar num fórum, pedir a opinião de um juiz, até mesmo porque o que acontece quando se pede uma opinião é porque será um procedimento para facilitar. Então suponhamos, você tem um problema de 10 pessoas diferentes, no entanto, contra uma reclamada. Então poderia ser sim realizado um peticionamento inicial, não. Mas o que acontece é que no Brasil há uma burocratização e simplesmente o juiz, não, há algum problema de fazer individual? Não, não há problema nenhum. Eu estou simplesmente falando porque eu quero ser a solução do problema. E isso pode ser uma solução para o problema. Mas aí o juiz logo de cara ele pega e fala assim: eu não posso me pronunciar, eu não posso dar uma opinião, eu fico até meio com vergonha de falar. Das duas, uma. Ou ele não tem capacidade suficiente de falar sobre determinado assunto, ou infelizmente é mais uma pessoa que não vai fazer parte do processo de mudança na sociedade. É simplesmente mais uma pessoa que é a favor da corrupção. Para um juiz do país, pelo amor de Deus. Não, detalhe ainda, foi mais ou menos o que aconteceu. Falou de uma pessoa que entrou com pedido, por exemplo, de restituição de valores para fazer a solicitação das faturas
entendeu? Detalhadas de um certo período, desde 2008 até tal período. Aí esse cidadão pegou, foi lá e entrou contra a concessionária do serviço público de telecomunicação no país e ganhou um valor. Aí o que que acontece? Simplesmente esse cidadão, ele foi lá novamente, né, no poder público brasileiro e pegou e falou assim: olha, senhor juiz, agora eu quero que solicite do período tal ao período tal. E o juiz pegou e falou assim: não, isso é safadeza. Ah, então quer dizer que só os ricos no nosso país podem roubar. Só os ricos no país podem roubar. As empresas de telecomunicações, só de tributos, elas pagam para o governo, para o país, aproximadamente 2,5 bilhões de reais. E o que acontece é que quando o cidadão ele vai solicitar um direito, simplesmente olha na cara dele e pega e fala assim que isso já é safadeza, porque ele já ganhou uma ação anterior. E por que não puniu, por exemplo, a prestadora, no caso, que cometeu a irregularidade com ele? Até mesmo porque a Anatel, a Agência Reguladora de Telecomunicações, sancionada pela Lei nº 9.472 de julho de 97, que dispõe sobre a organização dos serviços públicos de telecomunicações do país, é omissa perante todas as irregularidades. Provavelmente recebe ainda ônus para cima dessa fraude, até mesmo porque o que acontece? Diante da Constituição, no princípio constitucional, existe uma coisa chamada princípio de princípios constitucionais, imparcialidade, imparcialidade, princípio da legalidade, da constitucionalidade, de tudo, entendeu? Aí o que acontece? Eu abro um protocolo na Anatel, suponhamos, conta prestadora X, só que quem vai analisar o protocolo que eu abri na agência reguladora, infelizmente não vai ser um funcionário da agência reguladora. Vai ser uma agência, infelizmente, vai ser um funcionário da empresa X. Então o que acontece? De acordo com o princípio constitucional, isso não caracteriza suspeita de imparcialidade ou até mesmo de julgamento? Não, mas é que a Anatel tem classificação de autarquia especial, ela é independente. Ah, então ela pode apoiar a fraude no país. Eu estou com o caso de uma amiga minha, ela trabalhou, por exemplo, 14 anos no banco HSBC. Se alguém quiser, eu posso até passar os dados dela depois. Infelizmente, o que aconteceu foi o seguinte: ela trabalhou 14 anos na porcaria do banco do HSBC. Aí o que aconteceu? A empresa ela recolheu o INSS, só que não pagou o INSS. Essa pessoa entrou em depressão e precisou se aposentar. E o que acontece? Hoje essa pessoa está com um processo contra a HSBC para conseguir um direito que é garantido na Constituição, que é garantido na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Aí, detalhe, esse processo praticamente vai fazer mais ou menos o seguinte: ele vai analisar por que não o INSS também entrar com a porra de um processo contra a porcaria dos filhos das putas do HSBC. Porque o que acontece é o seguinte: é muito fácil no Brasil se ter uma cultura de que pode roubar, e quando eu for pego, eu pago aquilo que eu roubei. Então vamos lá. Suponhamos o seguinte: suponhamos que sejam roubados em questão de tributos ou até mesmo de direitos trabalhistas, que sejam roubados, por exemplo, R$1 milhão mês. A questão não é o valor depois ir para o trabalhador atualizados com juro e mora. E se essa empresa que roubou R$1 milhão no montante por mês, se ela investir esse dinheiro, qual será o montante que ela terá no final de um mês? Mas não, o que acontece? O trabalhador hoje, ele trabalha, ele toma no cu para ter as garantias do direito dele, mas infelizmente a porra da empresa ela pode fraudar. As empresas mantedoras do nosso sistema no país, elas podem ludibriar não somente o trabalhador, mas o consumidor. Entendeu? Porque é inadmissível um país que nem o Brasil brasileiro era para estar dando tapa na cara de americano. O brasileiro era para estar dando tapa na cara de japonês, de chinês, de alemão, de russo. Porque essa porra desse país tem tudo que nenhum dos outros países tem. A única coisa que falta desejar na porcaria desse país é o nosso fator público brasileiro, que é corrupto e infelizmente a omissão do cidadão de bem. O Brasil ele tem potencial para dar de show nesses outros países.
Mas não, o cidadão ele prefere chegar em casa e infelizmente assistir futebol, novela e Big Brother. Ficar assistindo a porra de um reality show que as pessoas vão pra lá só pra ficar cuidando uma vida do outro. Entendeu? Gente, olha que ponto que a nossa política brasileira chegou. Eleger uma pessoa que saiu de um reality show. Uma pessoa que é antagônica no que diz e no que se comporta, entendeu? Ela fala uma coisa, mas faz totalmente diferente. Por que não as nossas autoridades fazer a diferença na sociedade? Por que não você, cidadão, que está vendo esse vídeo, por que não você começar manifestações, começar a divulgar e propor mudança, seja na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, para que a mudança ocorra de verdade? Mas não, é mais fácil não fazer nada do que fazer alguma coisa. Muita gente pensa que, infelizmente, a pessoa que não pratica crime é uma pessoa idônea. E não é assim. Omissão de responsabilidade também é crime. Omissão de responsabilidade perante as irregularidades também é crime. Então o que acontece? Você que só faz reclamar da merda desse país, você que não está fazendo porra nenhuma para mudar a merda desse país, você tem que abaixar a orelha, colocar o rabinho no meio da perna, enfiar a orelha no cu e calar a boca. Porque o PT está transformando a porra desse país no nazismo. Não, nazismo por quê? Hitler, ele sabia que o conhecimento gerava manipulação em massa. O que Hitler fez? Mandou incendiar, foi a pessoa que mais mandou incendiar livros em praça pública. Por que hoje, por exemplo, não é divulgado para um cidadão de bem que a Constituição é gratuita? Não, mas a nossa Constituição, ela simplesmente reconhece que cidadão é somente aquele que possui capacidade eleitoral ativa. Ou seja, para mim, cidadão é a pessoa que conhece o mínimo dos seus direitos e dos seus deveres. E essa crítica, por mais que eu utilizei de linguajares esdrúxulos, eu embaso esse meu vídeo na crítica no artigo 5º, nos incisos 4º e 5º da Constituição. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato e é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Agora, o que eu não posso é ficar vendo toda essa putaria que está acontecendo no país e calar a boca perante essas irregularidades. O que eu não posso fazer é simplesmente fechar os olhos, tapar o sol com a peneira e achar que vai ser uma solução do mundo. Isso não é a solução. A solução é cobrar medidas, é cobrar resultados. Até mesmo porque o Brasil é o país que mais legisla, que mais tem a capacidade legislativa ativa. São criadas aproximadamente 16 leis diárias. Só que, no entanto, a nossa incompetência do nosso poder público brasileiro e principalmente a incompetência do poder legislativo é que faz esse país ficar nessa merda que tá. Não é como por quê? Por quê? Pega, por exemplo, o caso da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi feita por um Zé Ninguém, por um merda, por um bosta, entendeu? Para resolver o problema de uma pessoa. Mas a Lei Maria da Penha não resolveu o problema da mulher que sofre violência doméstica no país, porque a nossa justiça é omissa, infelizmente. O caso do menino Bernardo, Lei da Palmada, puta, uma pessoa que foi atriz pornô, e eu não estou julgando em nenhum momento, mas eu tenho opinião. Uma pessoa que foi atriz pornô, infelizmente, entendeu? Fala que um pai, hoje, é mais ou menos o seguinte, hoje o Estado quer entrar na casa do cidadão de bem, entendeu? E falar que você, pai, você, mãe, você não pode educar o seu filho. Você não pode dar um tapa no seu filho. Porque hoje o conselho tutelar está na sua casa. Mas você não pode bater. Mas quando seu filho sai para a rua, a polícia pode arrebentar o seu filho na porrada. E você tem que calar a boca porque o seu filho virou bandido. Mas hoje o que acontece é o seguinte. O Estado ele não consegue resolver o problema da sociedade. Então é muito mais fácil criar leis. Ele cria leis. Cria leis. Cria leis. Cria leis. Cria. Mas e aí, cadê a fiscalização? Por que hoje o Estado quer interferir na educação que um pai dá para o filho, do que uma mãe dá para um filho, para uma filha, falando que não pode arrebentar na porrada, falando que não pode dar uma surra, que nem muitas pessoas que estão vendo esse vídeo apanharam, tomaram surra de espada de São Jorge,
cabo de vassoura, chinelo, aquelas mangueiras de máquina, daquelas máquinas tanquinho que tinha antigamente, arame farpado, o que for. Muitos de vocês apanharam assim, não viraram bandido. Agora, o Estado, ele quer entrar na sua casa, onde a Constituição diz que é asilo inviolável dos seus direitos, até mesmo porque a lei da palmada fere o princípio constitucional e cabe a DIN, porque filha da puta nenhum do Estado tem que entrar na sua casa e falar como você tem que portar na sua casa. Entendeu? Mas o que acontece para o nosso Poder Legislativo é o seguinte: cria leis, cria leis. Pega, por exemplo, outro problema que não resolveu. Pega, por exemplo, a lei seca. A lei seca não solucionou o trânsito brasileiro, não solucionou o problema dos acidentes de trânsito, até mesmo porque é provado por estatística, mais de 75% dos acidentes de trânsito não são causadas por pessoas embriagadas, são causadas por pessoas que ingeriram água antes da direção, acidentes que aconteceram de dia, em plena visibilidade, entendeu? Onde o fator determinante por acidente foi o que? A imperícia e a imprudência. Agora a pergunta que eu faço é: será que os Detrans da vida, será que os Denatrans da vida estão sendo coerentes, coesos? Será que quando uma pessoa retira a habilitação dela no órgão estadual de trânsito, ela está apta a dirigir? Não, porque ir lá fazer aquela palhaçada de ficar dirigindo entre cone e tal, não. Que você tem que colocar a costa no volante, as duas mãos aqui assim, coluna ereta, tá? Coluna ereta, militarismo agora, entendeu? E dirigindo, aonde a pessoa tem que fazer certo, mas não é avaliado, por exemplo, não é avaliado pelos instrutores que estão ali examinando a perícia que você tem no volante. Indeterminado se você dirige com a mão, com duas, com o pé, com a orelha, isso não importa. Agora o que acontece é o seguinte: a lei seca, ela simplesmente transformou todo cidadão em bandido. Porque hoje você está casado, 35 anos de casado, vai levar a sua esposa no restaurante, tomar um vinho, tomar um champanhe. Aí detalhe, você pega o seu carro, sai dali para ir para sua casa, para mais uma noite de núpcias com a sua esposa, a polícia te para e infelizmente você é bandido. Agora, cadê o nosso poder público brasileiro? Cadê a ordem dos advogados do Brasil? Cadê as pessoas de bem que realmente querem fazer a diferença na sociedade? Porque a pessoa que dirige embriagada, ela não cometeu crime nenhum. Ela é uma possível pessoa que cometerá uma infração de trânsito. Agora, o que a lei faz? É muito mais fácil para nós... para os nossos legislandos incompetentes transformar todo cidadão em bandido do que simplesmente solucionar o problema do trânsito brasileiro, aonde em muitas cidades o trânsito parece que foi feito um projeto para uma criança de 2 anos. Creio eu que se eu tivesse pedido para meu filho de 8 anos de idade fazer um projeto de trânsito, ele faria muito melhor. Mas não. Infelizmente, muitos municípios brasileiros sofrem com isso. Mas não, o cidadão é omisso, não cobra resultado das autoridades. Aí quando chega em casa, quando está indo para o trabalho, quando vê um amigo, só reclama da merda do país que está vivendo, mas não faz porra nenhuma para mudar. Entendeu? Então essa aí é a minha crítica para todo mundo do Facebook. Gente, o ser humano é um animal, porém um animal racional. Isso significa que nós temos a capacidade de raciocínio lógico. Agora faremos diferente, entendeu? Vamos fazer diferente dos animais irracionais. Vamos verificar o que está errado e vamos fazer parte desse processo de mudança, porque infelizmente reclamar não é a solução. Tem muitas pessoas, por exemplo, que até dá para falar que vem ao contexto, porque a questão é correlacionar o conteúdo entre si. Seja você católico, seja você protestante, seja você hinduísta, seja você testemunha de Jeová, seja você qual religião for, até mesmo porque eu entendo das religiões, porque eu fiz um curso de exegesismo em teologia, me aprofundei em todas as religiões do mundo e todas elas dizem a mesma coisa. Mas infelizmente cada um interpreta de uma forma, não tem uma interpretação gramatical.
Mas vamos lá. Basicamente, quando você chega para uma pessoa e fala assim para ela, vamos ajudar a arrumar o telhado daquela casa que desterrou com a chuva, aí você chama a pessoa para ela ajudar. Ela simplesmente responde, não posso, tenho que ir para a igreja. Ah, você tem que ir para a igreja? A pessoa, ela tem que ir para a igreja, entendeu? Mas ela não ajuda a pessoa que está do lado dela, que é a imagem e semelhança de Deus. Agora, detalhe, cadê os padres das igrejas católicas? Cadê os pastores, por exemplo, das igrejas protestantes? Até mesmo porque o protestantismo começou em 1517 com Martinho Lutero. Cadê todos os protestantes, seja lá de qual ramificação for? Cadê lá os pastores, por exemplo, não é pastor que chama, esqueci o nome agora, dos judeus. Cadê as pessoas para fazer a diferença? Porque no Brasil, o Brasil tem todas as religiões. Tem todas as religiões praticamente. Agora a pergunta que fica, é muito fácil, meu amigo, pregar sobre Deus. É muito fácil, meu amigo. Eu fui da Renovação Carismática Católica e tinha muitas pessoas que viajavam o mundo pregando a palavra de Deus. É muito conveniente pregar a palavra de Deus. É muito conveniente não fazer porra nenhuma da vida, não estudar, não trabalhar, entendeu? E sair conhecendo o mundo todo, pregando a palavra de Deus. Por que não pega, não pega então, por exemplo, a pregar a palavra de Deus? Por que não pega, por exemplo, aquele jovem que estuda de segunda a sexta, que fica até 2, 3 horas da manhã estudando em casa, que trabalha, entendeu? Que no final de semana pega a namorada, pega os amigos e vai pra balada, tomar uma cerveja, curtir, até mesmo porque cerveja, balada, isso não é pecado, entendeu? Pessoas assim que têm uma atitude muito mais idônea, tem muito mais caráter, entendeu? Para pregar a palavra de Deus. Agora não, é muito fácil pegar apenas uma parte da Bíblia e não pegar outra, entendeu? É muito fácil pegar simplesmente crescer e multiplicai-vos. É muito fácil fazer isso. Agora, cadê você que prega a palavra de Deus? Cadê você para fazer mudança no seu país? Cadê você para ser o fator mutativo no país? Até mesmo porque, pastor, se você é padre, você é pastor, se você luta contra algo, contra alguma irregularidade, entendeu? E essa irregularidade beneficiar o cidadão, valorizar o sentimento comum, valorizar os direitos humanos, você está fazendo algo que é muito melhor do que pregar a palavra de Deus, porque haja vistas que infelizmente pregar a palavra de Deus para alguns é somente 2 horas por semana. Por semana. Pregar a palavra de Deus 2 horas por semana é fácil. Agora eu quero ver você, pastor, eu quero ver você, padre, a lutar contra essas irregularidades, por exemplo, com tudo isso que está acontecendo no país. Mas não. Porque lá no passado, desde a instituição, por exemplo, foi omissa e vai continuar omissa. Agora, ou você precisa mudar, entendeu? Para que você, quando pregar a palavra de Deus, essa pessoa possa aceitá-la com muito mais franqueza, até mesmo porque você está lutando pelos direitos dela, entendeu? Até mesmo porque você não vai estar agindo como fariseu, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, entendeu? Agora, senhores, essa aí foi a minha crítica do governo. Fica uma sugestão de trabalho para todo mundo, entendeu? Eu acredito que o país ele só vai mudar a partir do momento que nós fazermos a diferença juntos, entendeu? Até mesmo porque o poder é nosso, tá? Fica aí o convite para todos os universitários do país, principalmente da área de direito. Vamos fazer a diferença nesse país. Chega dessa palhaçada de defender bandido. Chega dessa palhaçada porque a porcaria do princípio constitucional fala que todos têm direito à defesa. Vamos passar a valorizar o cidadão de bem, principalmente aos acadêmicos da área de direito, até mesmo porque vocês são fatores importantíssimos no processo mutável,
principalmente legislativo desse nosso país, que talvez nós não podemos vivenciar, mas que os nossos filhos, os nossos netos terão aí essas melhorias. Você, acadêmico da área da educação, quiçá a educação é a área profissional mais importante desse país. Vamos fazer a diferença juntos, com críticas, com postagens, entendeu? Vamos cobrar resultado do poder público brasileiro. Até mesmo porque hoje o cidadão ele tem que calar a boca para muita irregularidade, tem que calar a boca para o nosso fator público, porque o nosso fator público infelizmente é corrupto. Aonde já se viu um juiz falar? Não, ele já conseguiu os direitos dele e ele veio pedindo para mim, não, agora eu quero as faturas de tal período ou tal período. Meu Deus do céu, aonde o nosso poder público brasileiro vai parar? Ah lá, saudações a todos.